Boa noite. O vídeo de hoje nós estamos fazendo um pouquinho mais tarde, mas nós queremos continuar a nossa reflexão sobre o tema do amor, algo que nós começamos na semana passada. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, versículos 1, 2 e 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, talvez vocês tenham se dado conta que quando nós começamos a nos relacionar com Deus, o primeiro impacto é justamente o barulho que antes nós não fazíamos com a nossa vida. A primeira coisa que se percebe nas nossas vidas e que as pessoas em volta vão perceber é um ruído diferente. Porque muitas vezes a nossa vida ela passa quase que desapercebida no nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no meio social em que nós vivemos. Porque muitas vezes nós não nos expomos, nós não temos voz. Mas à medida em que nós nos relacionamos com Deus, as coisas começam a acontecer. Aqui a palavra de Deus está falando em dons de línguas, está falando em dons de profecias, está falando em dons de fé. Então, através da manifestação dos dons que Deus coloca sobre nós, nós começamos a causar barulho, nós começamos a levar impacto, porque há uma verdade sobre nós, sobre as nossas vidas, que não se contém em nós. Nós precisamos compartilhar. À medida em que nós compartilhamos, com a mudança da nossa forma de falar, com a mudança dos lugares que nós frequentamos, com a mudança da nossa forma de nos portar, esse ruído ele começa a levar impacto à vida de muitas pessoas, e isso é importante. A Bíblia não está dizendo que esse ruído tem que acabar, mas tem um aspecto interessante aqui. A Bíblia está falando de duas coisas materiais, que são o sino e o gongo. O prato que retine, em algumas traduções está dizendo aqui, ou o metal que soa. Aqui a Bíblia está falando de um gongo. Para trazer para um contexto mais atual, o gongo, por exemplo, usado num ringue de luta. Tanto o gongo quanto o sino anunciam etapas novas que estão por acontecer. Tanto o sino, que marca um novo tempo, um novo horário, porque ele está justamente anunciando o momento do início de uma nova circunstância, de uma nova condição, assim também o gongo anuncia o início de uma nova etapa. Isto é barulho, barulho que anuncia. O que está anunciando aqui na palavra de Deus? Todo o barulho, todos os dons, tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas são, na verdade, o prenúncio do maior de todos os dons, o dom supremo, que é o dom do amor. No entanto, a palavra de Deus também diz que se nós não formos capazes de desenvolver esse amor no nosso recôncavo mais íntimo, na nossa intimidade, na nossa casa, tudo aquilo que acontece lá fora, o sucesso do seu ministério, você de repente ministra na igreja, canta na igreja, é uma bênção, talvez você aconselhe pessoas na rua e é uma bênção, talvez no simples fato de você passar por um lugar, você leve diferença através deste barulho, através dos dons de Deus. Tudo isso perde a importância, perde o valor, perde o proveito se você for incapaz de levar para dentro da sua casa, no silêncio da sua casa, o amor, que é o maior de todos os dons. Nós precisamos desenvolver esse amor. Nós precisamos buscar essa capacitação em Deus, porque Deus é amor, para que nós possamos em casa aflorar o maior de todos os dons. E hoje à tarde eu estava assistindo um podcast com o Thales Roberto, e depois de tudo que ele passou, perguntaram para ele qual o conselho que ele daria para quem estava começando o seu ministério agora. E ele falou, volte para sua casa todos os dias. E se a gente for pensar um pouquinho a respeito disso, na nossa casa é onde a gente tem os maiores desafios, é onde a gente tem o maior crescimento e é onde a gente se fortalece também e se concentra para ir para fora, para exercer o nosso ministério, para levar o amor para as pessoas, mas a gente se fortalecendo dentro da nossa casa, aí sim a gente vai estar apto para enfrentar qualquer situação lá fora. Os versículos que nós lemos terminam dizendo: não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É bênção ir lá para fora, levar impacto, fazer barulho,
é bênção levar a palavra de Deus por onde quer que nós venhamos a andar, mas nós precisamos, acima de qualquer dom que Deus venha nos dar, nós precisamos aflorar esse amor em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, as pessoas que nos amam. Nós precisamos compartilhar esse amor, nós precisamos compartilhar a essência de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.